Nas últimas semanas falamos sobre o 3I Atlas, o visitante de outra galáxia que está passando pelo nosso sistema solar. Um objeto veloz e misterioso que segue uma trajetória incomum e que, para alguns, pode não ser apenas um pedaço de gelo e rocha. O 3I Atlas é apenas o terceiro objeto interestelar que já tivemos a sorte, ou o azar, de conseguir detectar com a nossa tecnologia. E para a maioria dos cientistas, trata-se de mais um cometa que está apenas passeando por aqui. Mas para o controverso astrônomo Avi Loeb, talvez estejamos prestes a presenciar algo muito mais extraordinário. O nome completo e com sobrenome tudo é C/2023-A3 Tsuchinshan Atlas, que nome. Mas agora, oficialmente, é o 3I Atlas, sendo o 3I indicando que ele é o terceiro visitante interestelar já registrado. Ele viaja a 98 quilômetros por segundo, numa trajetória retrógrada, que significa estar no sentido contrário ao movimento dos planetas. Isso, combinado com a sua inclinação incomum em relação ao plano do sistema solar, chamou a atenção dos astrônomos. O primeiro visitante interestelar detectado, você deve se lembrar, foi o Oumuamua em 2017. Outro objeto que gerou polêmica justamente por não se comportar como um cometa típico. O segundo foi o cometa interestelar 2I Borisov, em 2019. O 3I Atlas é grande, brilhante e, segundo cálculos, atingirá o seu ponto mais próximo do Sol, o periélio, em 29 de outubro de 2025. Depois, seguirá sua jornada, provavelmente para nunca mais voltar. Pouco tempo após a sua descoberta, dois estudos preliminares que seguem sem ter sido revisados por outros cientistas sugeriram que o 3I Atlas contém cerca de 30% de gelo e 70% de rocha. Esses dados, para a maioria dos cientistas, reforçaria a ideia de que ele seja apenas mais um cometa, rico em água, expelindo vapor conforme se aquece. Porém, Avi Loeb já deu declarações de que não acredita nessa possibilidade, já tendo dado declarações de acreditar que o 3I é, na verdade, uma nave alienígena. Uau! Por conta das discrepâncias do objeto em relação aos cometas já conhecidos por nós. Recentemente, dois grupos de cientistas anunciaram que haviam encontrado água congelada no 3I Atlas, e a manchete sobre o assunto foi publicada em diversos meios de comunicação ao redor do planeta. Mas Avi Loeb leu os estudos e basicamente disse o seguinte: calma aí, gente. Esses dados não estão provando isso, não. Foi assim que, nessa semana, em seu blog Projeto Galileu, o cientista resolveu jogar um balde de água fria no entusiasmo da comunidade científica acerca das descobertas sobre o terceiro objeto interestelar a navegar pelo espaço. Ele então publicou um artigo no blog com um título direto e provocativo. Não há evidências claras de água no 3I Atlas. Para ele, a ciência não é sobre ir com a maioria, mas sim sobre seguir os dados propriamente ditos, mesmo que eles levem a conclusões impopulares ou que não queremos ouvir. De acordo com o astrofísico, um cientista de verdade deveria ficar animado quando surgem novos dados capazes de mudar as suas ideias. Isso significaria estar disposto a revisar hipóteses se necessário e admitir que estava errado. Para ele, o pesquisador dogmático reagiria como alguém defendendo um time de futebol que se irrita quando alguém mostra que a sua teoria favorita não se sustenta. Ridículo, né? No caso do 3I Atlas, ele vê um problema sério nos resultados, já que alguns dos estudos parecem estar tentando encaixar os dados à força para que contenham a narrativa de que o objeto é apenas um cometa com gelo e água. Para ele, isso não é ciência aberta e honesta. É nesse sentido que ele analisou algumas pesquisas sobre o suposto cometa. O primeiro estudo analisado por ele usou dados de dois telescópios poderosos, o Gemini South, no Chile, e o NASA IRTF, ou IRTF, no Havaí. Para publicar suas conclusões,
Eles analisaram a luz refletida pelo 3I Atlas e perceberam que ela tinha um tom levemente avermelhado, parecido com o de certos asteroides. E na astronomia, isso geralmente significa que estamos olhando para uma superfície sólida, como uma rocha, e não para gás ou poeira se espalhando no espaço. Mesmo assim, a partir dessas medições, os pesquisadores calcularam o tamanho do objeto, que tem cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Para se ter uma ideia, isso é mais ou menos o comprimento de toda a ilha de Manhattan. O físico, porém, não ficou satisfeito com o cálculo, pois concluiu que seria extremamente raro detectar um objeto interestelar tão grande e o fato de termos encontrado uma assim tão rápido seria, no mínimo, suspeito. Bem, inclusive, a própria NASA já desbancou a ideia de que o viajante cósmico teria esse tamanho e divulgou recentemente que o Hubble ajustou o cálculo para o núcleo do objeto ter cerca de 5,6 quilômetros a 320 metros. Que discrepância, né? Mesmo assim, ele ainda seria o maior objeto interestelar captado pelos nossos telescópios. Outro ponto é que a órbita do 3I Atlas está quase perfeitamente alinhada com o plano onde giram os planetas do nosso sistema solar. Isso é como jogar uma agulha ao acaso no chão e ela cair exatamente no risco entre duas tábuas, que azar, hein? A chance disso acontecer por acaso seria de apenas 0,2%, o que para Loeb seria mais um sinal de que esse objeto não está vagando aleatoriamente, mas sim seguindo um caminho planejado, possivelmente por alguma tecnologia. O estudo também tentou modelar a composição da superfície, sugerindo que ela fosse composta por 70% de rocha e 30% gelo de água. O problema com essa conclusão, de acordo com Loeb, é que esse modelo não batia com as partes mais importantes das observações. E para piorar, os autores não fizeram um teste estatístico básico para comprovar que esse modelo era realmente melhor do que uma simples curva suave sem água. Apesar disso, o artigo foi publicado com um título definitivo: Gelo de água na coma, como se fosse uma certeza absoluta a informação. Para Loeb, essa confiança é no mínimo precipitada. E ainda destaca que, se compararmos as diversas medições, a taxa real de liberação de água poderia ser, na verdade, zero. E se isso for verdade, o 3I Atlas se pareceria mais com o Oumuamua, um objeto sem cauda cometária visível e com um comportamento fora do padrão. Bom, o segundo grupo de pesquisadores também não economizou no impacto do título: Detecção de água no objeto interestelar 3I Atlas. Algo que parece bem definitivo, né? E o resultado, assim, de anos de estudo. Mas, ao olhar-se de perto, a história fica bem menos sólida. A questão começa com o nível de avermelhamento, de medida como a luz refletida pelo objeto é puxada para o tom avermelhado, como nós falamos. Esse detalhe é importante porque ajuda a estimar a composição da superfície. Loeb aponta que se eles usassem o valor medido pelo primeiro estudo, o resultado seria claro de que há zero água detectada. Mas, em vez disso, decidiram usar um valor maior vindo de outra fonte, o que fez o cálculo apontar para a presença de água, ou seja, misturaram critérios. O problema principal com esse dado é que esse novo valor não combina com o que normalmente se vê em poeira espacial e acaba deixando a interpretação dos cientistas com um pé atrás. Ele analisou os dados e afirma que não há evidência estatística sólida para confirmar a presença de água. Em resumo, Loeb fala que com os dados de um estudo não há água e com os dados de outra fonte há água. Entende o conflito? Ainda segundo ele, os estudos se apoiam em interpretações padrão, de senso comum científico sobre como cometas do nosso sistema solar se comportam e que podem estar sendo influenciados por expectativas e não por fatos de outros sistemas. Mesmo assim, os dois trabalhos anunciaram suas descobertas como se fossem um fato consumado. É a partir de suas conclusões que entra a proposta ousada de Loeb. Para ele,
A comunidade cientista tem que ser motivada a tentar conseguir a maior quantidade de dados sobre o objeto interestelar. E ainda propõe que, se o 3I Atlas for uma sonda artificial, talvez possamos tentar nos comunicar com ela, sugerindo o envio de sinais de rádio ou laser que poderiam alcançá-la rapidamente. Afinal, mesmo a quase 100 km por segundo, essa velocidade é 3.000 vezes menor do que a da luz. Mas também, ele alerta que isso só faria sentido se estivéssemos diante de uma tecnologia capaz de interpretar a mensagem e que ainda há riscos, já que, em caso de tecnologia alienígena, uma comunicação mal interpretada poderia ser vista como ameaça e o negócio daria ruim. Ele lembra que, em 74, enviamos uma mensagem de Arecibo para o aglomerado estelar Messier 13, mas, nesse caso, qualquer resposta levaria 44.000 anos para chegar. Enquanto o 3I Atlas, no entanto, poderia reagir em meses. Para avaliar a probabilidade de origem artificial, Loeb criou a escala Loeb, onde 0 seria para algo totalmente natural e 10 para algo certamente alienígena. No passado, ele chegou a sugerir que o 3I Atlas poderia estar em 6 por 10, mas, com novas análises, ele recuou para 4 por 10, ou seja, mesmo ele acredita que seja mais provável que o objeto tenha origens naturais, mas não descartando a possibilidade de algo feito por outra civilização. Segundo Loeb, fatores como a coincidência da trajetória com passagens próximas a Marte, Vênus e Júpiter, algo com probabilidade de apenas 0,005%, merecem atenção. Um dos pontos mais recentes de suas declarações é a sugestão de redirecionar a sonda Juno, atualmente orbitando Júpiter, para tentar um sobrevoo próximo do 3I Atlas em 2026. Essa seria uma oportunidade única de estudá-lo de perto, coletando dados visuais e espectrais antes que desapareça para sempre. No entanto, a manobra exigiria ajustes complexos e aprovação da NASA, e o tempo está correndo. Abe Loeb não para por aí. O astrofísico, em seu novo artigo de blog, intitulado O 3I Atlas é o nosso teste de Turing, realizado por uma inteligência alienígena superior. Nesse artigo, ele analisa a ideia, criada em 49 por Alan Turing, sobre o jogo da imitação. Se você assistiu o filme, deve saber o que estamos falando. Esse jogo deu origem ao famoso teste de Turing. O teste que serve como um jeito de ver se uma máquina conseguiria mostrar inteligência suficiente para se passar por um humano numa conversa. O que acontece é que, por conta de, no teste, um humano precisar interrogar um sujeito por meio de um conjunto de perguntas e respostas, o resultado dependeria do avaliador conseguir distinguir se quem está respondendo é uma máquina ou humano, e se ele não distinguir, a máquina passará no teste. O astrofísico instiga então seus leitores a pensar no caso de estarmos sendo testados, já que se um objeto interestelar estranho, como o 3I Atlas, fosse como o teste de Turing, da inteligência humana, ele teria sido colocado em nosso sistema solar por uma civilização alienígena mais avançada para ver se a gente é esperto o suficiente para perceber que ele não é só mais um cometa transitando no espaço. Ou seja, para ele a ideia é se o 3I Atlas é um teste para nós. Ele lembra que no passado ideias novas também enfrentaram resistências e que, quando em 1794 Ernst Chladni sugeriu que meteoritos vinham do espaço, ele foi ridicularizado. Apenas em 1803, com o estudo de Jean-Baptiste Biot sobre uma chuva de meteoritos na França, que essa ideia foi finalmente aceita. Segundo Loeb, a ciência evolui de forma que encontramos dados estranhos, resistimos a eles, e depois chegam as provas suficientes que nos fazem, enfim, mudar de ideia. E com o 3I Atlas, ele acha que a história está se repetindo, já que desde a sua descoberta, em 1º de julho deste ano, 2025,
A comunidade científica o rotulou como um cometa com gelo, sem considerar seriamente hipóteses alternativas. Só que muitos dos detalhes já analisados não batem. Loeb compara com outros casos em que objetos artificiais foram confundidos com asteroides ou cometas, como o estágio de foguete 2020 SO e o carro Tesla Roadster em órbita solar. Ele também lembra do Oumuamua, que apresentou uma aceleração estranha, possivelmente causada por pressão da luz solar, e que foi igualmente ridicularizado quando ele sugeriu uma origem tecnológica. Para ele, se insistirmos em ignorar sinais de que o 3I Atlas pode ser tecnologia alienígena, estaremos, na prática, falhando no teste e passando vergonha na frente de possíveis observadores alienígenas. É um pensamento interessante. E ele voltou a dar uma solução de enviarmos alguma mensagem, dessa vez de boas-vindas, um código Morse, por exemplo, algo como: "Olá, bem-vindos à vizinhança, estamos em paz." No fim, ele vê o 3I Atlas como um encontro às cegas em escala cósmica. Se for mesmo tecnológico, será preciso decidir rápido como reagir, como uma família que vê um visitante inesperado chegando ao quintal. E para Loeb, esse tipo de desafio pode nos forçar a evoluir como espécie e repensar o que significa de fato ser inteligente. Nem todos compartilham o entusiasmo de Loeb. Astrônomos como Chris Lintott, de Oxford, afirmam que a hipótese alienígena é absurda e desvia a atenção e recursos de pesquisas mais sólidas. Samantha Lawler, da Universidade de Regina, ressalta que toda a evidência atual sugere que o 3I Atlas é de fato apenas um cometa de outro sistema, como muitos cometas que saíram do nosso próprio sistema solar e foram para outros. Outros alertam que o sensacionalismo pode prejudicar a divulgação científica, especialmente quando desperta medo e ansiedade no público. Bem, os próximos meses serão decisivos. Quando atingir o periélio, em outubro de 2025, se o 3I Atlas liberar gases como monóxido de carbono e água, será uma confirmação clara que é um cometa. Se não houver essa liberação de gases, e pior, se ele fizer manobras incomuns, aí sim, teremos um enigma digno da atenção mundial. Enquanto isso, o telescópio espacial James Webb e outras observações terrestres continuarão monitorando cada detalhe. Talvez, no fim, o 3I Atlas seja apenas mais um visitante gelado vindo das profundezas do espaço. Talvez seja a primeira vez que a humanidade tem a chance de observar de perto tecnologia criada por outra civilização. Já pensou? Seria realmente como um encontro às cegas e só nos resta esperar e observar. Porque nesse momento, ninguém pode dizer com certeza o que realmente é o 3I Atlas. E você? Torce para que algum resultado seja comprovado ou tem alguma teoria sobre isso? Deixe nos comentários. Nós agradecemos muitíssimo a sua companhia, sempre especial. A gente se vê num próximo vídeo.